Oi, meus amores, tudo bem? Vamos começar mais um dia de leitura bíblica. Hoje eu estou com meu jardim atrás. Eu fico olhando na câmera assim, parece que é uma montagem, mas não, gente, é real. Aqui é minha janela. E lá fora é o jardim. Vamos lá? Nós continuamos em Jeremias, paramos aqui no capítulo 32. E hoje nós vamos terminar Jeremias e depois vamos começar Lamentações no próximo vídeo, ok? Então vamos lá, vamos começar. Capítulo 32 de Jeremias. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: O Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônicos, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face e o verá com seus próprios olhos. E ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que o Senhor cuide da situação dele. E ainda se eles lutarem contra os babilônicos, não serão bem-sucedidos. E Jeremias disse: O Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Anael, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Ananael veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu de direito e posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim comprei do meu primo Ananael a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura e pesei a prata na balança diante das testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maesséis, na presença de meu primo Ananael, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles dei as seguintes instruções a Baruque: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Tome esses documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os no jarro de barro para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nessa terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder, por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondades até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grandes são os seus propósitos, poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribui a cada um de acordo com a tua conduta, de acordo com os feitos de suas obras. Realizaste sinais e maravilhas. No Egito continuaste a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançaste o renome que hoje tens. Tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas, com mãos poderosas e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles a terra que, sob juramento, prometeste aos seus antepassados, em terra onde há leite e mel, em fartura. Eles viveram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram e nem seguiram a tua lei. Não fizeram nada daquilo que lhes ordenaste, por isso trouxeste toda esta desgraça sobre eles. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade pela guerra, pela fome e pela peste. Ela será entregue nas mãos dos babilônicos, que a atacam. Cumpriu-se aquilo que disseste, como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônicos.
A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Eu, o Senhor, o Deus de toda a humanidade, há alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Estou entregando esta cidade nas mãos dos babilônicos e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônicos que estão atacando essa cidade entrarão e incendiarão eles queimarão com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá nada tem feito senão aquilo que eu considero mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar minha ira, declara o Senhor. Desde o dia em que foi construída até hoje, esta cidade tem despertado meu furor, de tal forma que tenho que tirá-la da minha frente. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito, tanto o povo como os seus reis e os seus líderes, os seus sacerdotes e os seus profetas, os homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Voltaram as costas para mim e não o rosto, embora eu os tenha ensinado, vez após vez, quiseram ouvir-me nem aceitar minha correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens de seus ídolos. Construíram altares idólatras para Baal, no vale de Ben-Simom, para sacrificarem a Moloque, os seus filhos e suas filhas, coisas que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei, e assim levaram Judá a pecar. Portanto, diz o Senhor a esta cidade, sobre a qual vocês estão dizendo que são entregues nas mãos do rei da Babilônia, por meio de guerra, de fome e de peste: certamente eu os arruinei de todas as terras eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ardente ira e no meu grande furor. E eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para que seu próprio bem e seus filhos para o seu próprio bem, seus filhos e seus descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que eles temam de coração para jamais se desviarem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, eu os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que eu farei. Assim diz o Senhor: assim como eu trouxe toda essa grande desgraça sobre este povo, também lhes darei propriedade que lhes prometo. De novo serão compradas as propriedades nesta terra, e da qual vocês dizem: é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônicos. Propriedades são compradas por prata e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes de Cefalá e no Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Capítulo 33. Promessa de restauração. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra. O Senhor que formou e firmou, seu nome é o Senhor. Clemente a mim, eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade, dos palácios reais de Judá, que foram derrubados, para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada. A luta contra os babilônicos, elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei. No meu furor, ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Todavia, trarei restauração e cura para ela, curarei o meu povo e lhe darei muita propriedade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão diante da parte da propriedade que eu lhes concedo. Assim diz o Senhor: vocês fazem que este lugar está devastado e ficam sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém,
que estão devastadas, desabitadas em homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo, de alegria do noivo e da noiva e as vozes de destaques que fazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos Exércitos, pois ele é bom. O seu amor é leal, dura para sempre, porque eu mudarei a sorte dessa cidade como antigamente, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. Tanto nas cidades dos montes de Cefalá, no Neguebe do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá. Novamente passarão ovelhas sob as mãos daquele que os conta, diz o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que cumpri a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias, naquela época, farei brotar um renovo justo de linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter descendentes que se assente no trono de Israel. Nem os sacerdotes que são levitas deixarão de ter descendentes que estejam diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor: Se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo que está determinado para vocês, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi. E neste caso ele não mais terá um descendente que reine no seu trono, e também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são descendentes que me servem. Farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem, tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia das praias do mar. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Por que desprezam o meu povo e não mais os consideram como nação? Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, e eu não mais tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão. Capítulo 34. A advertência a Zedequias. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o exército, todos os reinos e os povos do império que ele governava lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vá ao rei Zedequias de Judá e lhe diga: assim diz o Senhor, estou entregando esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Você não escapará, mas será capturado e entregue nas mãos dele. Com os seus próprios olhos você verá o rei da Babilônia, e ele falará com você face a face, e você irá para a Babilônia. Ouça, porém, a promessa do Senhor a Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a seu respeito: você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. E assim como o povo queimou incenso em honra de seus antepassados, os reis que o precederam também queimaram incenso em honra e se lamentarão, clamando: ó meu Senhor, sim, eu mesmo faço essa promessa, declara o Senhor. O profeta Jeremias disse todas essas palavras ao rei Zedequias de Judá em Jerusalém, enquanto o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as outras cidades de Judá que ainda resistiam, Laquis e Azeca, pois só restavam essas cidades fortificadas em Judá. Liberdade para os escravos. Vamos lá. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, proclamando a libertação dos escravos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus, ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. Assim, todos os líderes e o povo que firmaram esse acordo de libertação dos escravos concordaram em deixá-los livres e não mais escravizá-los
O povo obedeceu e libertou os escravos. Mas depois disso, mudou de ideia e tomou de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e tornou a escravizá-los. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Fiz uma aliança com seus antepassados quando os tirei do Egito e da terra da escravidão. Eu disse: Ao fim de 7 anos, cada um de vocês libertará todo compatriota hebreu que se vendeu a vocês. Depois que ele tiver servido por 6 anos, você o libertará. Mas os seus antepassados não me obedeceram, nem me atentaram, nem me deram atenção. Certamente vocês se arrependerão do que fizeram, certamente vocês se arrependerão e fizeram o que eu aprovo. Cada um de vocês proclamou liberdade para os seus compatriotas. Vocês até fizeram um acordo diante de mim no templo que levava o meu nome. Mas agora vocês voltaram atrás e profanaram o meu nome, pois cada um de vocês tomou de volta os homens e mulheres que tinham libertado. Vocês voltaram a escravizá-los. Portanto, assim diz o Senhor, vocês não me obedeceram, não proclamaram a libertação, cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Por isso, eu agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor. Pela espada e pela peste e pela fome, farei com que vocês sejam um objeto de terror para todos os reinos da terra. Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença quando cortaram o bezerro em 2 e andaram entre as partes do animal. Isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro, sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Eu entregarei Sedequias, rei de Judá, seus líderes, nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida e do exército do rei da Babilônia, que tirou o cerco de vocês. Darei a ordem, declara o Senhor, e os trarei de volta a esta cidade. Eles lutarão contra ela e vão conquistá-la e incendiá-la. Farei com que as cidades de Judá fiquem devastadas e desabitadas. Não tinha pra onde escapar, né? Capítulo 35. Os Recabitas. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos Recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos seus filhos e toda a comunidade dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor e à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maaceias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: Não bebemos vinho porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Racabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão. Mas vocês sempre habitarão nas tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra da qual são nômades. Temos obedecido a tudo que ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Racabe. Nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas jamais bebemos vinhos em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: Venham, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônicos e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu
falado a vocês repetidas vezes e contudo vocês não me obedecem. Enviei vocês repetidas vezes todos os meus servos e os profetas para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Quer dizer, Deus estava injuriado que eles obedeciam os antepassados dele e o povo dele não obedecia a ele. Quer dizer, Deus devia ficar muito bravo mesmo. Com razão, né, gente? Vou até grifar aqui. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual advertiu. Falei a eles, mas não me ouviram. Chamei, mas não me responderam. Jeremias disse à comunidade dos Recabitas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, reis de Israel. Vocês têm obedecido àquilo que o seu antepassado Jonadab lhe ordenou. Têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que lhe sirva. Quer dizer, Deus estava admirado com a atitude daquele povo, né, em relação ao seu antepassado. E o povo dele mesmo obstinado, como sempre. Sabe o que me lembra? Me lembra assim, tem mãe, né, a mãe, o filho da outra é sempre melhor, né? Tipo, nossa, o filho da minha amiga obedece ela e o meu não me obedece? Parece isso, né? Ah lá, olha lá o seu amiguinho como que obedece a mãe dele e você não me obedece. Capítulo 36, Joaquim queima o rolo de Jeremias. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que falei a você a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta da sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Gente, Deus agora na nova aliança é um Deus bom. Mas na antiga, ele também foi muito bom. Também teve muita paciência, né? Todo momento ele tenta trazer o povo para perto dele. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo conforme Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Aqui tá parecendo muito aquele ditado. Você quer que eu... Não adianta falar, será que você quer que eu desenhe? Deus estava quase desenhando aqui para eles obedecerem. Depois Jeremias disse a Baruque, estou preso, não posso ir ao templo do Senhor, por isso vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. E Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer e leu as palavras do Senhor no 9º mês do 5º ano, no reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Foi proclamado um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém, para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Ele as leu no templo do Senhor e na sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no pátio superior da nova porta do templo. Quando Micaías, filho de Jeremias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor, desceu à sala do secretário no palácio real, onde todos os líderes estavam sentados. O secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias e todos os outros líderes. Micaías relatou-lhes tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu ao povo o que estava escrito. Então todos os líderes mandaram por intermédio de Jeudi, filho de Netanias, neto de Selemias, bisneto de Cuxi, a seguinte mensagem a Baruque: pegue o rolo que você leu ao povo e venha aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles.
Disseram-lhes: sente-se e leia para nós. Então Baruque leu para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo e disseram a Baruque: é absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Perguntaram a Baruque: diga-nos como você escreveu tudo isso? Foi Jeremias quem ditou a você? Sim, Baruque respondeu. Ele ditou todas essas palavras e eu escrevi como tinha no rolo, com tinta no rolo. Os líderes disseram a Baruque: vá esconder-se com Jeremias e que ninguém saiba onde vocês estão. Então deixaram o rolo na sala de Elisama, o secretário, e foram ao pátio do palácio real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeudi pegar o rolo e Jeudi o trouxe à sala de Elisama, o secretário, e o leu ao rei e todos os líderes que estavam ao seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei cortava com uma faca de escrivão e atirava ao braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros lhe ouviram todas aquelas palavras, não ficaram alarmados nem rasgaram suas roupas, lamentando-se. Embora Eunatã, Delaías, Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Gemeel, filho do rei, Seraía, filho de Aziel, e Selemias, filho de Abidel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os tinha escondido. Depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras ditas por Jeremias e redigidas por Baruque, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro que Joaquim, rei de Judá, queimou. Também diga a Joaquim, rei de Judá: assim diz o Senhor, você queimou aquele rolo e perguntou: por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá destruir esta terra e dela eliminar todos os homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada de noite. Eu castigarei a ele, seus filhos e os seus conselheiros, por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém, sobre os homens de Judá, toda a desgraça que pronunciei contra eles. Portanto, não me derem atenção. Então Jeremias pegou outro rolo e deu ao escriba Baruque, filho de Neirias, para que escrevesse. E nele, conforme Jeremias ditava todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá, todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Quer dizer, não adiantou nada queimar, porque a promessa estava só no papel ali para ver se eles entendiam. O negócio ia acontecer de qualquer maneira, porque eles não se redimiam. Capítulo 37. Jeremias na prisão. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou em seu lugar, em lugar de Joaquim, filho de Joaquim, filho de Jeoaquim. Nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maecéias, ao profeta Jeremias com esta mensagem: ore ao Senhor, ao seu Deus, em nosso favor. Naquela época, Jeremias estava livre para circular entre o povo, pois ainda não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito, e quando os babilônicos que cercavam Jerusalém ouviram isso, retiraram o cerco. O Senhor dirigiu esta palavra ao profeta Jeremias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao rei de Judá que o mandou para consultar-me, o exército do faraó que saiu do Egito para vir buscá-los. Lhe tornará a sua própria terra ao Egito. Os babilônicos voltarão e atacarão esta cidade. Eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Assim diz o Senhor: não se enganem, dizendo: os babilônicos certamente vão embora, porque eles não vão.
Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônico que está atacando vocês e só lhe restassem homens feridos em suas tendas, eles se levantariam e incendiariam esta cidade. Depois que o exército babilônico se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo daquele lugar. Mas quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Zerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e disse: Você está desertando para o lado dos babilônicos. Isso não é verdade, disse Jeremias. Não estou passando para o lado dos babilônicos. Mas Zerias não quis ouvi-lo, prendendo Jeremias, o levou aos líderes. Eles ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e prenderam na casa do secretário Jonathan, que tinha transformado numa prisão. Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo e Jeremias foi trazido ao palácio. E secretamente o rei lhe perguntou: Há alguma palavra da parte do Senhor? Respondeu Jeremias, você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: Que crime cometi contra você ou contra seus conselheiros ou contra este povo para que você me mandasse para a prisão? Onde estão os seus profetas que profetizaram para você? O rei da Babilônia não atacará nem a você nem a sua terra? Mas agora, ó rei, meu senhor, escute-me por favor, permita-me apresentar-lhe a minha súplica. Não me mande de volta à casa de Jonathan, o secretário, para que eu não morra ali. Então Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Terminando aqui o capítulo 37, vou cortar o vídeo para não ficar muito longo. Só uma ressalva, gente. Olha, tudo que o Jeremias tem passado, né? O profeta tem passado para tentar alertar o povo. Ser profeta, falar as coisas de Deus, para quem não quer ouvir, para quem não quer aceitar, acaba tornando-se muito complicado. A gente tem que manter uma força muito grande, uma confiança muito grande que Deus vai estar ali conosco, porque realmente quando você fala verdades que as pessoas não querem ouvir, essas pessoas acabam se voltando contra você. Ele sabia que Jeremias estava falando coisas da parte de Deus, porque senão não teria mandado perguntar para ele no secreto. Teria simplesmente mantido ele preso lá, se ele não acreditasse realmente que Jeremias estava falando a verdade. Mas ele preferiu se fazer de bobo, né? Fingir que não era verdade e castigar o profeta para mostrar diante das pessoas uma coisa que ele sabia que era verdade, que iria acontecer. Então é necessário que a gente tenha muita força quando for falar as coisas da parte de Deus, principalmente quando as pessoas não aceitarem a verdade. Se você está falando a verdade, se isso realmente é da parte de Deus, se você sabe que é real, mantenha a sua posição. Não mude a sua posição em relação a Deus somente porque as pessoas não aceitam. É extremamente difícil a gente se impor, mas às vezes é necessário. Porque independente se as pessoas aceitam ou não, se você está falando a verdade, mantenha a sua posição como Jeremias manteve aqui. É admirável a força que ele teve, mesmo apanhando, mesmo sendo preso. De todas as formas, humilhado, ele se manteve. Ele manteve e cada vez que perguntavam, ele repetia e ele mandou escrever e ele não se importou com o que estava para acontecer com ele. Ele manteve a palavra do Senhor ali. Eu acho que é isso que todos os cristãos têm que procurar fazer, manter a palavra do Senhor acesa, independente das consequências. Estamos aí numa época de turbulência, numa época de muitas loucuras, mas é o momento de nós fazermos escolhas. Nós vamos manter a palavra do Senhor acesa ou nós vamos viver no conformismo e apagar isso dentro dos nossos corações? Pensem nisso, tá? Já volto com o próximo vídeo.